já está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Deus abençoe cada ouvinte. Uma vez mais estamos chegando até você, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, onde você estiver. Quem sabe você está nesse momento sozinho, quem sabe está no seu carro, mas aonde você estiver, sintonizando esse programa, ouvindo esse programa, a nossa oração é que Deus possa vos abençoar ricamente uma vez mais. Que Deus possa te dar aquela bênção completa, tanto no natural quanto no espiritual, e que ao término dessa programação, dessa meditação, que você possa estar com a tua alma alegre, regozijando e bem alimentada ao ouvir o ensino da palavra de Deus. Amado ouvinte, nós vamos ler a palavra de Deus nessa oportunidade, Marcos 7, verso 9, e nós vamos falar sobre um tema, a maneira de Deus. A maneira de Deus. E a leitura, Marcos capítulo 7, verso 9, e assim nós estaremos discorrendo sobre essa escritura e falando sobre esse tema, a maneira de Deus. Sabemos que o homem tem uma maneira, sua própria maneira, mas Deus tem a maneira dele. Mas, amado ouvinte, se você desejar acompanhar a leitura da palavra, enquanto você encontra a escritura, Marcos capítulo 7, verso 9, nós vamos ouvir um maravilhoso hino. Pés descalços, firme ao chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, batia forte o coração, pra me dar o perdão. Rejeitaram a Jesus, não quiseram aceitar quem falou de paz, e todos diziam: matem esse homem, dá-nos Barrabás. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma pra encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo: hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo,
pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. Mas fico a pensar, o que seria de mim se não fosse desse jeito? Qual forma para encontrar, ou maneira de achar, que me desse o direito de ser feliz? Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, agora eu digo, hoje eu quero Cristo. Hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele vou vencer. Hoje eu quero Cristo, pois com Ele sou feliz. Hoje eu quero Cristo, hoje eu quero Cristo em minha vida. A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 7, verso 9, e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Que Deus abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos e nos dirige através desse tema, o qual nós vamos discorrer, e o título nessa oportunidade é A Maneira de Deus. Então, querido ouvinte, nós vemos aqui na nossa leitura, nós vemos aqui que Jesus estava dizendo que aquelas pessoas, embora sendo religiosos, tendo suas tradições, religiões, suas maneiras, mas veja que eles esperavam pelo Messias. Eles tinham os pergaminhos, eles liam Isaías e demais escrituras, porém, eles esperavam que Jesus, quando viesse, o Messias, quando viesse, que ele viesse da maneira que eles queriam que ele viesse. Cada igreja esperando, cada povo ali, cada segmento com a sua maneira, a sua tradição. E eles esperavam, quem sabe, aquele povo religioso que, quando o Messias viesse, desceria do céu uma escada de ouro e anjos tocando, uma orquestra de anjos, e então o Messias descendo por aquela escadaria de ouro, vindo até a porta da igreja deles, daqueles fariseus, vamos dizer, e então eles iriam fazer perguntas, interrogar, e então apresentar ao povo dizendo: já interrogamos, ele já respondeu às nossas perguntas, nossos questionamentos, e tudo está de acordo com a nossa tradição, a nossa igreja, e pode receber, é ele. Essa era a maneira deles, essa era a maneira do homem, essa era a maneira da religião, das denominações do dia.
mas ele vem de uma maneira contrária à religião, contrária à tradição. Ele vem lá em uma estrebaria, ele nasce lá naquele estábulo, em meio ao cheiro de esterco de animais, foi aquecido ali pelo bafo de uma vaca, de um animal, e ele não tinha roupinhas como hoje. Uma mulher, quando ela está gestante, já começa a preparar aquele enxovalzinho. Não, eles andavam fugindo de um lado ao outro, andando por aqueles lugares. E ali, quem sabe a roupinha que ele teve foi a roupa, aqueles pedaços de pano tirado debaixo da canga dos bois, onde usava ali um pano, um trapo de pano no pescoço do animal, então aquela canga em cima. Quem sabe foi aquela a roupinha que ele teve? E então, amado ouvinte, depois nós vemos, a partir dos 12 anos, ele ali já ensinando no templo, e aquele povo vendo que ele tinha muita sabedoria, porém os ensinos, aquilo que nós vemos no desenrolar da sua jornada ali, estando entre aquele povo religioso, eles buscavam ocasião para prender, para matar, para silenciar aquela voz, porque não veio de acordo com a maneira deles. Mas Deus tinha a sua maneira, e Deus sempre vai agir da sua maneira. Agora, amado ouvinte, para qualquer coisa Deus tem a sua maneira. E uma vez Deus pensando, estabelecendo aquilo, tendo dito uma palavra, é aquela a maneira de Deus. Ele não vai ter uma ideia melhor, melhorar a sua ideia, melhorar os seus projetos. Quando Deus disser algo, quando Ele tem deixado em sua palavra, aquilo já é o melhor e é para toda a eternidade. Há uma única maneira de Deus, que Deus proveu para resolver todas as coisas. Agora, qualquer outra maneira além dessa seria um jeito pervertido em relação à maneira de Deus. Seria perverter a maneira de Deus. E nós sabemos que devemos ficar com o assim diz o Senhor. Porque Deus, ao fazer uma escolha ou uma decisão, Ele há de permanecer sempre com essa decisão. Ele não volta atrás em sua palavra. E se Ele mudar essa decisão em razão de uma maneira melhor, então isso mostraria que Ele não é Deus, porque Ele pensou melhor, Ele teve uma ideia melhor. Então isso mostraria que Ele não é infinito, que Ele encontrou algo melhor ou Ele aprendeu mais. Mas Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz os seus caminhos perfeitos, suas palavras são perfeitas, e qualquer maneira que tira ou que acrescenta qualquer coisa que Deus não proveu, então isso está errado. É a maneira do homem. E aí Deus olha e Deus diz em sua palavra: o teu caminho não é o meu caminho, teu pensamento não é o meu pensamento. Então devemos ficar com o estabelecido por Deus, aquilo que Ele estabeleceu. Esse firme fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios 2, a partir do verso 19. E agora, portanto, então, querido ouvinte, Deus fez um caminho, e um caminho perfeito, e nós devemos andar por ele, e não tentar fazer dele algo melhor, ou tentar tirar daqui, acrescentar dali,
injetar algo da nossa própria ideia, nossa própria mente, mesclar, misturar nossas ideias, interpretações com a palavra de Deus, não vai dar certo, não será aceito por Ele. Devemos deixá-lo exatamente da maneira que Deus o estabeleceu. E qualquer outra coisa, qualquer outra maneira, a não ser a maneira de Deus, está errado. E então, amado ouvinte, nós descobrimos e nós vamos nos deparar com esse assunto nessa meditação e vamos ver que o homem ele tenta fazer algo da sua própria maneira e assim atravessa o caminho de Deus, cruza o caminho de Deus, de um lado a outro, interpretando, deslocando, aplicando mal a palavra. Então, com certeza isso não dará certo. Os resultados serão os resultados não esperados por Deus, porque o homem com suas ideias, com a sua maneira, nós vamos ver que o homem vai hibridizar, vai produzir um híbrido. E a ordem de Deus, a palavra de Deus lá em Gênesis, creio que Gênesis 1:11, ali nós vamos ver Deus dizendo cada árvore daquela produzisse segundo a sua espécie. Não hibridizar, não misturar. Agora, nós vemos a palavra de Deus nos dizendo, Jesus dizendo, vós, pelas vossas tradições, invalidais a palavra de Deus, por causa do quê? Pelas tradições, seus costumes, suas ideias, suas maneiras próprias. Mas por que aquele povo, naquele tempo, naquele dia, por que eles fizeram isso? Eles tinham hibridizado, injetado suas próprias tradições nos mandamentos de Deus, o que tornou os mandamentos sem nenhum efeito. Por quê? Hibridizaram, misturaram, não ficaram com a maneira de Deus. E Jesus Cristo, o justo, veja bem, amado ouvinte, ele teve que morrer a fim de produzir vida eterna pelo seu sangue, doando sua célula de sangue para que pudesse nos dar vida eterna. Esse é o caminho provido por Deus. Nunca houve nada que alguma vez superasse a maneira de Deus em qualquer coisa, não. Eu não me importo o que seja. Se as pessoas simplesmente não tentassem injetar suas próprias ideias, mas somente tomassem a forma, a maneira, como Deus disse em sua palavra, crendo nisso, firmados nisso, no assim diz o Senhor. Veja, parece que é tão difícil para o homem abandonar suas próprias ideias. Ele simplesmente tem que ter algo para fazer nisso, ele mesmo. Ele colocar, ele injetar na palavra ou então tirar da palavra. E assim ele sempre tem lambuzado, tem sujado, tem obstruído o canal. Amado ouvinte, veja bem, tem atrapalhado a Deus ao injetar a sua própria maneira. Será que você acha que eles poderiam encontrar uma maneira melhor do que a maneira de Deus? Assim como um pintinho ao nascer,
ele vai bicar aquela casca para sair. Mas qual maneira melhor do que essa de deixar o pintinho bicar a casca para sair? Eu me pergunto, e eu te pergunto, será que você poderia encontrar uma maneira melhor? Não, Senhor. Ele nasce com um pequeno caroço no final de seu pequeno bico. E toda vez que ele se movimenta sua cabecinha ali, dentro daquele ovo, para frente e para trás, ele arranha a casca até que ele sai, ele vai batendo, bicando de dentro para fora. Sim, Senhor. E você nunca encontrará uma maneira melhor, porque essa é a maneira provida por Deus. Deus deixou que fosse assim. Agora, se ele tivesse esse pequeno caroço em seu bico e você dissesse: pobre pintinho, sabe, eu vou conseguir uma maneira melhor para você. Eu vou só quebrar essa casca, eu vou quebrar e eu vou tirar você para fora. Eu vou te tirar. Isso o mataria. Ele morreria, ele não iria viver. Ele tem que fazer aquilo para desenvolver força suficiente para receber o ar e demais coisas quando ele vier para fora. Ele é provido de uma ferramenta. Deus deixou que fosse dessa maneira. Por isso ele tem aquele pequeno caroço na ponta do bico. Isso tem nos passarinhos, nos pintinhos. E à medida que ele movimenta sua pequena cabeça, ele vai ali arranhando aquela casca para frente e para trás, até que ele encontra a sua saída. E se você tomar isso como um exemplo, quando estamos meditando sobre a maneira de Deus, e agora você aplicar isso para o espiritual, essa é a maneira de Deus para os cristãos nascerem. Não subir até o altar e estender ao homem ali a mão direita de companheirismo, apertar a mão, colocar o seu nome no livro de membro, e então pegar um cartão de membro. Não. Mas é você descer ali, ir ao altar, dobrar o teu joelho, ou aí na sua casa agora mesmo, e tomando o exemplo daquele pintinho, do passarinho, você piar, chorar, implorar, suplicar, até que Deus lhe dê força. Então você sai para fora da casca do mundo. Se alguém, um pastor ou alguém, apenas trincar a casca e tirar você para fora dizendo: ó, bem, está tudo bem, nós vamos tirar você de qualquer modo, você está morto. Você não viverá, você não dará conta de viver a palavra. E isso é tudo. Você tem que vir pela maneira provida por Deus, e essa é a maneira pela qual o restante todos devem vir, pelo nascimento do Espírito de Deus. Permaneça ali mas até quanto? Quanto tempo, pregador? Ele disse para aqueles cristãos, aquele primeiro grupo, ficarem ali em Jerusalém até. Não faz nenhuma diferença, 1 dia, 2 dias, 5 dias, ou o que fosse, fiquem ali até que sejam cheios do Espírito Santo. Até que você possa nascer de novo. Amado ouvinte, essa é a maneira de Deus para mim e para você. Eu te pergunto, a maneira de Deus, a vontade de Deus, ela é encontrada na Bíblia. Amado ouvinte, nesse dia em que estamos vivendo, a palavra de Deus é sempre a verdade, sempre foi, sempre será. E seus filhos crentes, eles creem, o cristão genuíno, verdadeiro, crê nela, clama por ela, até que sua palavra seja confirmada. Ele fica buscando de acordo com a palavra, não sai da palavra, permanece na palavra.
E a palavra de Deus é sempre a sua vontade. O Espírito Santo em mim e em você é um relógio batendo lá dentro da nossa alma, e aquele ponteiro girando estará sempre apontando, batendo e apontando a palavra de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, encontre na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Qualquer coisa contrária a ela é uma perversão, é a maneira do homem. E não entre nessa condição híbrida. O que Deus disse é a verdade. Por exemplo, Ele disse em sua palavra que nós devemos receber o nome de Jesus Cristo no batismo. Mateus 28:19 é uma ordem para que quando fossem futuramente batizar dissessem o nome, mas que antes fossem em Jerusalém e esperassem ali até ser cheio do Espírito Santo. E eles foram, obedeceram, e cheios do Espírito Santo e com o entendimento aberto, batizaram no primeiro batismo, Atos 2:38, quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Filipe batizou o eunuco na beira da estrada, aquele etíope, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá na casa de Cornélio foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi e batizou também em Atos 19 em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, não é essa a maneira de Deus? E por que muitos ficam com a ordem e não o cumprimento da ordem? Mas recebem o batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e não o nome que Jesus pediu, o nome. Então esse é o batismo bíblico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de pecados. E muitos querem Jesus para prosperar, para curar, para libertar, para que tudo vá bem na sua vida cotidiana, mas não quer o nome dele no batismo. Quando ele diz na sua palavra que a Santa Ceia é pão asmo, vinho puro e lava-pés, quantos que ouvem e dizem, não precisa, foi só para os apóstolos. Quando a palavra de Deus diz, não haverá traje de mulher no homem, nem traje de homem na mulher, qualquer pessoa que fizer ao contrário disso é abominação aos olhos de Deus, e as pessoas dizem, não precisa, hoje a coisa modernizou, tudo está liberado, Deus só quer o coração. Podemos andar, aí as mulheres dizem, de shortinho, mini saia, calça apertada, parecendo pele de salsicha, não tem problema, Deus só quer o coração. Eu creio na Bíblia, creio na palavra. Não, você não crê, você está envergonhando a palavra. E você, me desculpe dizer, mas se um cego guiar o outro, quem é que está te guiando, te ensinando? Não é um homem cego para a palavra? Porque um homem chamado por Deus, ele vai te apontar à palavra. Ele foi chamado por Deus para ensinar a palavra. Mas um teólogo vindo de um seminário, ele foi treinado para invalidar a palavra. Mas que possamos nos render a Deus, a sua palavra, a sua maneira e dizer como Maria, Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. Deus te ajude, Deus te abençoe. Que você possa aceitar a maneira de Deus para a sua vida. Amém.